aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, o versículo 24. Isaías 14, 24. Que diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aperte a parte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Esse é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra, e essa é a mão que está estendida sobre todas as nações. O versículo tema dessa noite, eu quero que a igreja leia conosco, que é esse 27, que diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, o fará voltar atrás? Amém. Altíssimo Deus, Senhor, nessa noite, meu Pai, eu peço primeiramente perdão a Ti, Senhor, e peço, meu Pai, nos dê, Senhor, a Tua palavra, através da graça, do poder do Espírito Santo, que Tu possa, meu Pai, poderoso, nos usar pela Tua graça, e falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se aceitar em nome do Senhor Jesus, né? Aqui estamos, nessa noite, sendo grato a Deus por essa grande oportunidade. E aqui, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos titular essa mensagem como: o que Deus decidiu está decidido. Amém? Amém? O que Deus decidiu já está decidido. Irmãos, nós vimos pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a soberania. O nosso Deus, Ele reina, Ele é soberano. E o nosso Deus, Ele, quando determina, ninguém é capaz de impedir aquilo que Deus determinou. Por isso, se o Senhor tem determinado bênção na sua vida, confie, creia que essa bênção vai acontecer. Porque, irmãos, o nosso Deus, diz a palavra, que Ele não é homem, e nem filho do homem, mas Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, Ele conhece cada um de nós. Eu não sei qual é a maior dificuldade que você tem, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o nosso Deus, quando Ele determina uma bênção para nós, é como diz a Bíblia: operando Deus, quem impedirá? Por isso, irmão, nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso que nós professamos a nossa fé. Quando nós falamos em nome do Senhor Jesus Cristo, desse Deus, nós precisamos crer, mas não crer só de boca, né? Precisamos ter o nosso coração ligado a Deus, e sempre orando, e sempre confiando. A palavra de Deus, ela mostra de pessoas que no passado eles tiveram a sua fé transformada através da palavra de Deus que eles confiaram. Eles viram e eles confiaram nessa palavra, e eles sabiam que se Deus determinasse, aquilo acontecia. O Senhor Jesus Cristo mostra a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo chegou num lugar, tinha um homem que ele era um oficial, e esse homem, ele tinha seu filho que estava doente. E a Bíblia diz que chegaram alguns daqueles que estavam ali, que eram dos seus soldados, e disseram para ele: olha, não importuna o mestre, o seu filho já está morto.
E Jesus escutou. Jesus disse assim, para ele: não temas. Não temas. Viu? E ele pediu para o Senhor: Senhor, diga apenas uma palavra. Uma palavra, Senhor. E o Senhor disse: vai. E assim como o Senhor disse para ele: vai, determinou, ele chegou em casa. O seu filho estava por lá. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra a pessoas, irmão, que assim creram nesse Deus maravilhoso, naquilo que Deus havia determinado. O cego de Jericó, ele sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. Por isso que quando mandaram calar, ele não se calou. Ele gritou mais alto, porque ele sabia que Deus poderia fazer algo pela sua vida. Quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Até que o Senhor não deixou. Glória a Deus. E o Senhor diz: o que queres que eu faça? Glória a Deus. Senhor, eu quero ver. Veja a tua fé, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmão, uma das coisas, que Deus quer, é que nós reconhecemos a esse Deus. Ainda que a sentença seja até determinada, mas o nosso Deus, irmão, Ele não pode. E uma coisa que move a mão de Deus é um coração quebrantado, é uma lágrima, é uma súplica, é uma oração. Isso move a mão de Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias, ele já tinha tido, não é verdade, uma determinação. O profeta Isaías chegou até ele e disse: olha, Ezequias, a determinação que eu tenho de Deus para ti é que você vai morrer. Dura essa palavra. Porque você, Ezequias, deixou a sua casa sem conserto. Mas Ezequias não ficou atemorizado. A Bíblia diz que Ezequias, ele foi clamar a Deus. Ainda que a sentença de Deus era uma sentença de morte, mas ele foi chorar, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Mais 15 anos de vida. Por isso, irmão, o que Deus tem determinado na minha vida, o que Deus tem determinado na nossa vida, o inimigo não tem força e nem poder para poder tirar. O inimigo não tem força e nem poder para poder tirar aquilo que Deus já decidiu para a nossa vida. A palavra de Deus, ela conta uma história maravilhosa, uma passagem linda, onde fala de um homem chamado Balaque. Esse homem, ele queria ver a derrota do povo de Deus. E ele ali consultou um profeta, Balaão. E ele consultou, e ele queria fazer com que o profeta amaldiçoasse Jacó. Mas a Bíblia diz que ali ele queimou incenso, ele fez altar, o profeta tentou amaldiçoar. Mas a Bíblia diz que o profeta voltou para Balaque e disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem como eu amaldiçoar
aquilo que Deus já abençoou. Por isso que quando a palavra de Deus diz para nós, olha, eis que eu vos darei ordem aos meus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma vai chegar na sua tenda, porque eu, o Senhor, darei ordem aos meus anjos, para te guardar em todos os seus caminhos. É nessas palavras que nós precisamos crer, irmão. É nessas palavras que nós precisamos confiar. É nessas palavras que nós temos que saber que nós, quando andamos com o Senhor, obedecemos a sua palavra, o Senhor está pronto para nos guardar. O Senhor está pronto para nos abençoar. O Senhor está pronto para decidir ao nosso lado. Por isso que tem um hino que cantamos, né? Pois não há barreira para os revestidos do poder. Pois não vai ter e jamais vai vencer. Quando nós, graças a Deus, estamos, não é? Ao lado do Senhor. Então, é como aquele hino que nós cantamos aqui na igreja. Que Deus nos quis salvar. É Deus que nos quis salvar. Se Ele quis nos salvar, quem é o homem para impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Então, irmãos, vamos ficar contentes. E vamos saber, o nosso Deus já decidiu que Ele vai dar salvação para nós. O nosso Deus já decidiu que Ele vai derramar as bênçãos sobre a nossa vida. O nosso Deus já decidiu que Ele vai nos prosperar. O nosso Deus já decidiu que Ele vai derramar as suas bênçãos sobre aquele que teme a sua palavra e anda no seu caminho. Isso é uma decisão de Deus. Porque aqui mostra essa mensagem para nós, né? Que os assírios, ele queria destruir o povo de Deus. Mas Deus decidiu que não ia destruir. Porque Deus seria junto com o povo de Israel. Eles não teriam força. Eles não teriam, não é verdade, tanta força. Porque Deus estaria ao lado do seu povo. Por isso, irmão, vale a pena nós estar ao lado do Senhor. Vale a pena nós obedecer a sua palavra. Vale a pena nós crer nesse Deus. Porque esse Deus, Ele decidiu dar a salvação em primeiro lugar para nós. E Ele mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que deseja o nosso coração, a Bíblia diz, o nosso Deus vai nos dar. Se nós obedecermos a Ele. Porque Ele diz que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais nos dará o Pai Celestial para nós. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele decidiu que vai nos abençoar. Basta nós crer, basta nós confiar e não desistir. Ainda que no momento em que passamos eu possa ser, pastor, eu estou passando uma luta, mas confia que esse Deus vai te dar a vitória. Confia que esse Deus vai nos dar a bênção. Por isso, vale a pena servir a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Que a sua decisão em favor daqueles que amam a sua palavra e em favor daqueles que temem a ela, será uma decisão de bênção. Amém? Que Deus assim nos abençoe cada um de nós e que nós, né, irmão, possa guardar a palavra de Deus no coração e saber que Deus está decidindo a nos dar bênção e nos dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?